Porque tudo ao nosso redor gera som. Há também grande variedade de sons: água corrente, um celular, música, a voz de alguém. Olá! A lista de sons que você ouve ao longo de um dia é infinita, mas quando te mostram como é o som, inevitavelmente te mostram algo assim, que soa assim. E para mim, isso não faz muito sentido porque você nunca ouve esse som no mundo real. Neste episódio do Branch, vamos tentar entender melhor o que é o som. Vamos começar com um som simples. Isso foi estourar um balão de bolinhas inflado. O balão de bolinhas contém ar sob alta pressão e ao estourar libera rapidamente essas partículas que atingem o ar ao redor. Essas partículas atingem o próximo conjunto de partículas de ar ao redor e assim por diante, criando uma camada expansiva de partículas de ar que ficam colidindo umas com as outras. Isso é chamado de onda de pressão ou onda sonora. Essa onda se propaga por todo o ambiente e, eventualmente, as partículas de ar em movimento aplicam uma força no seu tímpano, fazendo com que partes do seu ouvido interno se movam. Então, seu cérebro processa esse movimento no seu ouvido interno e leva sua cognição a perceber que esse movimento no meu ouvido soa como um balão estourando. Vamos voltar, retroceder e analisar mais a fundo como é essa onda sonora. Mesmo que estourar o balão produza um som relativamente simples, quando fazemos um corte transversal e damos um zoom, em nível molecular podemos ver o padrão complexo que mostra como as partículas de ar estão colidindo umas com as outras. Esse padrão é produzido em 1/10 de segundo após o balão estourar. Você pode perguntar de onde vem esse padrão? As partículas de ar de alta pressão saem rápido e criam uma onda de alta pressão. Quando isso ocorre, elas geram uma área de baixa pressão no centro do balão. As partículas de ar retornam para preencher o vazio, criando uma onda de baixa pressão. Quando as partículas retornam para preencher o vazio, entram demais e criam uma segunda zona de alta pressão. Esse ciclo se repete e a cada vez que isso acontece, gera uma onda de alta pressão e uma de baixa pressão, que podem ser representadas em um gráfico. Este gráfico mostra as ondas de pressão ou a forma de onda produzidas ao estourar um balão. O eixo vertical indica a pressão ou força das colisões entre partículas, enquanto o horizontal mostra o tempo. Esses pontos altos na forma de onda são chamados de compressões e são onde as partículas estão comprimidas e colidindo bastante umas com as outras, tendo assim uma pressão mais alta. Os pontos baixos na forma de onda são chamados de rarefações e são onde as partículas de ar estão mais espalhadas e não colidem tanto umas com as outras, tendo assim uma pressão mais baixa. Tanto o gráfico quanto a animação das partículas ajudam a visualizar o som, que, como sabemos, é invisível aos nossos olhos. As medições são feitas em um único ponto no espaço. Neste caso, a pressão foi medida por um microfone. Para que suas caixas de som reproduzam esse som, o diafragma dos alto-falantes só precisa se mover de maneira semelhante. O som inteiro leva 1/10 de segundo para seus alto-falantes reproduzirem. Esta visualização é apenas a primeira seção do padrão geral de ciclos de compressões e rarefações produzidas por um balão estourando. Nesse som breve, houve cerca de 50 desses ciclos. Se desacelerarmos esse som para 4 segundos, você pode ouvir alguns dos ciclos entre compressão e rarefação. A maioria dos sons dura muito mais do que essa curta duração. Então, em visualizações de sons, geralmente vemos a versão comprimida desse gráfico, que se parece com isso. Vamos considerar outro som. Aqui está uma torneira aberta.
Moléculas de água em movimento exercem força nas partículas de ar próximas, fazendo-as colidirem entre si e gerando uma onda sonora. A onda sonora se propaga por todo o cômodo e atinge seu tímpano ou microfone, e a forma de onda fica assim. A diferença entre o estouro do balão e a torneira aberta está em como as partículas de ar se movem, visível no forma de onda. Outra diferença é que o som da água corrente é contínuo, enquanto o estouro do balão durou apenas 1/10 de segundo. Agora vamos considerar um som significativamente mais complexo. Esse som da nona de Beethoven é construído a partir de dezenas de instrumentos. Cada instrumento, quando tocado, aplica uma força nas partículas de ar ao seu redor, fazendo com que essas partículas colidam entre si e assim gerem uma onda sonora. Quando as formas de onda de diferentes instrumentos se encontram no ar, elas se combinam e formam uma nova forma de onda, ou som, único. Espera, espera, espera. Vamos voltar um pouco e esclarecer 3 coisas rapidamente. Primeiro, esta animação mostra corretamente como uma onda sonora é uma sequência de compressões e rarefações alternadas. No entanto, ela não mostra como o som se propaga em todas as direções. Ele se propaga mais ou menos assim como uma esfera em expansão, então só tenha isso em mente. Além disso, com essa animação, parece que as partículas se movem. No entanto, na realidade, é a força das partículas de ar que está se propagando, e essa propagação da força, junto com as compressões e rarefações alternadas, é o que constitui uma onda sonora. Veja o vídeo sobre a propagação do som para entender melhor o movimento de vai e vem das partículas de ar. E finalmente, em terceiro lugar, essa forma de onda sonora é apenas um instantâneo rápido de como toda a onda sonora se parece. Ela tem cerca de 4 milésimos de segundo de duração. Dizendo de outra forma, haveria 440 dessas formas de onda chegando ao seu ouvido em 1 segundo. Ou, tecnicamente falando, a frequência desse som de violino é de 440 Hz, ou, musicalmente, é a nota musical Lá. Certo, agora que esclarecemos esses detalhes, vamos voltar para onde estávamos. Então, quando as formas de onda de diferentes instrumentos se encontram no ar, elas se combinam para criar uma nova forma de onda ou som único. Com combinações simples de instrumentos, nosso cérebro consegue analisar a onda resultante e identificar cada instrumento. No entanto, quando muitos instrumentos são combinados, apenas um ouvido treinado seria capaz de determinar todos os instrumentos usados para criar a música, porque a nova forma de onda combinada é tão diferente dos instrumentos individuais. Além disso, para gravarmos e reproduzirmos o som da Nona Sinfonia de Beethoven, só precisaríamos converter a forma de onda de pressão no sala de concertos em algo como o movimento de uma agulha. Esse é o conceito central por trás dos discos de vinil. Um dispositivo mede a força ou os níveis de pressão das partículas de ar em uma sala de concertos ou estúdio de gravação e os grava nos sulcos de um disco de vinil. É possível notar que o formato dos sulcos lembra muito as formas de onda que mencionamos. Para tocar esse disco, uma agulha só precisa seguir os sulcos gravados e converter esse movimento no movimento de um diafragma, que aplica uma força às partículas de ar, reproduzindo assim o som original. Obrigado por aprender sobre som conosco. Se tiver dúvidas, comente abaixo. Inscreva-se, curta e compartilhe com amigos e familiares algo que aprendeu. Este episódio é sobre entender o que são as ondas sonoras. Desdobramentos. Como as ondas sonoras se propagam. Entendendo pressão, como funcionam os ouvidos, como funcionam um microfone e um alto-falante, entendendo o ar, frequência e amplitude, sonoridade e intensidade, e entendendo o movimento do vento versus o som.
Obrigado por assistir e até a próxima. Considere a simplicidade conceitual, mas a complexidade estrutural do mundo ao nosso redor.